Longo adeus da Terra. Crônica de um milênio de milhões. A Terra encontra-se atualmente em um estado de vulnerabilidade extrema, enfrentando cara a cara um evento de extinção em massa que possui uma magnitude e uma escala totalmente diferentes de qualquer coisa que a humanidade tenha podido registrar ou ver no passado geológico. Este processo de destruição será, sem dúvida, muito mais devastador e definitivo do que o impacto do colossal asteroide que aniquilou por completo os dinossauros ao final do período Cretáceo. Bem-vindo ao cientista dos sonhos. Esta ameaça é inclusive mais mortal e persistente do que as gigantescas erupções vulcânicas das grandes planícies da Sibéria, que há exatamente 252 milhões de anos liberaram gases que asfixiaram os oceanos e exterminaram 96% de todas as espécies marinhas e 70% das criaturas terrestres. No entanto, esta futura e grande desaparição da vida orgânica na Terra não virá das profundezas do espaço exterior, nem brotará do fogo subterrâneo dos vulcões. Pelo contrário, será orquestrada de maneira sistemática pela fonte mesma da nossa existência, esse motor estelar do qual dependemos para cada batida do nosso coração e cada suspiro que damos. Para poder compreender a verdadeira magnitude deste colapso biológico, devemos olhar para cima, para o céu, e reconhecer finalmente que o cosmos não é um cenário estático nem eterno. O Sol, que durante 4.500 milhões de anos serviu como um motor benevolente e constante da fotossíntese, o calor vital e o ciclo da água, se transformará lentamente no verdugo implacável e silencioso de toda a biosfera terrestre. Não se tratará de um impacto súbito e violento que levante imensas nuvens de poeira e escuridão, mas de uma asfixia térmica gradual, uma degradação lenta, silenciosa e constante que desmantelará, camada por camada e sistema por sistema, os complexos mecanismos interconectados que fazem do nosso mundo azul um lugar habitável. De fato, surge a pergunta inevitável: qual será o culpado exato e a força motriz deste crime geológico que ocorre em câmera lenta diante dos nossos olhos? A resposta é surpreendente. Nada menos que o nosso próprio Sol, o doador de vida por excelência. À medida que a nossa estrela anfitriã se torne inevitavelmente mais brilhante e poderosa durante os próximos 1.000 milhões de anos, o equilíbrio químico e térmico finamente ajustado que manteve o nosso planeta prosperando durante éons começará a quebrar-se de uma maneira totalmente irreversível. Nossos vastos oceanos, a delicada química da atmosfera e a dinâmica interna da tectônica de placas mudarão de forma tão drástica e profunda que a Terra se tornará um lugar completamente irreconhecível para nós, convertendo-se em um deserto baldio e abrasador sob um céu branco e cegante. Este processo físico não é acidental, mas deve-se à física fundamental que rege as estrelas de sequência principal, seguindo uma lei termodinâmica inamovível que governa o comportamento do universo inteiro. O hidrogênio que se encontra no núcleo solar funde-se sob pressões e temperaturas inimagináveis para criar hélio. Este último elemento, por ser significativamente mais denso, ocupa muito menos espaço no centro da estrela, o que faz com que o núcleo se contraia sob o seu próprio peso imenso e, por consequência direta, se aqueça muito mais. Este aumento constante da temperatura nuclear traduz-se em um incremento líquido de 1% da luminosidade total a cada 100 milhões de anos. Embora, para uma vida humana individual, esta pareça uma cifra minúscula e insignificante, para um sistema planetário delicadamente equilibrado como o nosso, representa uma sentença de morte termodinâmica
ditada pelas leis da gravidade. Antes de começar formalmente, é necessário estabelecer um par de isenções de responsabilidade importantes para a nossa exploração científica. Em primeiro lugar, para este exercício, assumiremos que não existe nenhuma influência humana, tecnológica ou artificial em nada disto. É um exercício de observação pura da natureza. Estamos cobrindo exclusivamente como pensamos que os processos naturais e geológicos se desenrolarão no nosso planeta sem a intervenção, para o bem ou para o mal, da humanidade e das suas máquinas. Embora voltaremos a falar dos seres humanos ao final do nosso relato, esta premissa de isolamento é totalmente necessária para observar a pureza da mecânica planetária no seu estado mais bruto e selvagem. Se eliminarmos por completo as nossas emissões de carbono, a nossa tecnologia avançada e a nossa engenharia climática da equação, a Terra segue um caminho solitário, previsível e ditado estritamente pela sua distância física ao Sol e sua composição mineral interna. É um experimento mental fascinante sobre a resiliência da natureza diante de um universo que, com o passar inevitável dos milênios, se torna hostil de maneira inevitável, lembrando-nos a cada momento que somos apenas passageiros temporais de uma rocha que respira, vibra e muda. Em segundo lugar, é muito útil e honesto assinalar que o futuro distante da Terra não está definido com uma absoluta certeza matemática nos seus detalhes mais pequenos, mas sim nas suas grandes tendências e leis físicas. Podemos projetar uma ideia geral e bastante sólida do que poderia acontecer, baseando-nos no nosso conhecimento científico atual, da ciência planetária, da geofísica e da bioquímica avançada. Mas devemos lembrar que 1.000 milhões de anos é um período de tempo muito, muito longo, uma cifra astronômica que a nossa mente biológica mal pode processar ou visualizar corretamente. Quero dizer, se olharmos para trás, há 1.000 milhões de anos, a Terra era um lugar onde não existiam coisas tão comuns hoje como as plantas. Quase não havia oxigênio livre na atmosfera, e os continentes estavam agrupados em uma única massa de terra ancestral e estranha. Para colocar isto em uma perspectiva clara, a vida complexa tal como a conhecemos hoje, aquela que é capaz de deixar fósseis visíveis a olho nu, só existiu realmente durante os últimos 541 milhões de anos. Portanto, estamos projetando um futuro que duplica em tempo a duração de toda a história biológica avançada do nosso mundo. Neste imenso abismo temporal, as montanhas mais altas nascerão, se elevarão e depois se desintegrarão, até serem pó fino uma dúzia de vezes, pelo efeito implacável da erosão e do vento. Nosso lar planetário era literalmente um mundo diferente e alheio no passado. E a Terra, que existirá dentro de 1.000 milhões de anos no futuro, será igual de estranha, hostil e alheia a nós. No entanto, todas as previsões científicas que estou prestes a compartilhar contigo baseiam-se na ciência mais rigorosa e em modelos matemáticos atuais, mesmo que às vezes as descrições pareçam um pouco vagas devido à imensidão inabarcável do tempo. Assim que, sem mais delongas, deixemos que a mente divague livremente e vejamos que destino espera a Terra. Corram a fita do tempo para a frente, através dos séculos, dos milênios e dos éons. Uma das características mais singulares, raras e especiais da Terra, o que realmente a diferencia de planetas vizinhos como Marte ou Vênus, é sua ativa tectônica de placas. Este sistema de reciclagem global e constante não só cria cadeias montanhosas majestosas e vales profundos, mas funciona como o regulador principal do termostato do clima terrestre. Sem o movimento constante e fluido das placas,
o carbono ficaria preso para sempre nas profundezas do manto terrestre, ou se acumularia em excesso tóxico na superfície, criando um efeito estufa mortal de forma rápida. A Terra é, até onde sabemos, o único planeta conhecido que possui esta maquinaria interna ativa, e o fim deste movimento marcará, sem nenhuma dúvida, o início do final definitivo para a vida tal como a concebemos. Segundo a detalhada teoria da Pangeia Próxima, proposta pelo geólogo Dr. Christopher Scottis, em cerca de 100 milhões de anos, baseando-se estritamente na trajetória e velocidade atual dos continentes, o mapa do mundo parecerá algo assim, como um quebra-cabeça antigo que volta a encaixar suas peças. A África, que se dividiu em duas partes há milhões de anos, colidirá finalmente com os blocos da Europa e Arábia, fechando por completo o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Uma vasta e nova cordilheira mediterrânea, possivelmente com picos muito mais altos que o atual Monte Everest, se estenderá de forma ininterrupta desde o que hoje conhecemos como Espanha até o coração mesmo da Ásia. As paisagens e costas que hoje conhecemos como Itália ou Grécia, com toda a sua carga de história e cultura, ficarão sepultadas para sempre sob quilômetros de rocha, levantada pela força bruta e cega da colisão de duas placas continentais massivas. O mapa geopolítico e as fronteiras que tanto defendemos hoje ficarão apagados não por guerras humanas, mas pela geofísica pura e dura de um planeta em constante mudança, que não reconhece nem respeita fronteiras políticas. A Austrália continuará sua viagem para o norte e se unirá ao Sudeste Asiático, comprimindo violentamente a Indonésia e as Ilhas Filipinas em novas, altas e escarpadas montanhas de rocha jovem. Por outro lado, a América do Norte e a Eurásia se separam cada vez mais, alargando o Oceano Atlântico até limites nunca antes vistos pelo olho humano, criando um abismo de água escura e profunda. O sul da Califórnia e toda a península da Baixa Califórnia se deslocarão para o norte para se unirem ao Alasca, formando uma nova e gigantesca cordilheira estadunidense na borda do Pacífico, enquanto as antigas e orgulhosas montanhas rochosas se erodem lentamente até se tornarem terras baixas, colinas suaves e planícies monótonas. Nas mãos imparáveis da tectônica e da subducção, a superfície da Terra é incrivelmente maleável e mole, quase como cera sob o efeito do calor. O que hoje consideramos como terra firme, sólida e eterna é, na verdade, uma balsa de granito flutuando precariamente sobre um oceano de rocha quente e plástica, movendo-se à mesma velocidade com que crescem as unhas humanas, mas resultando imparável em sua inércia de trilhões de toneladas de rocha sólida em movimento. Finalmente, no prazo de 250 milhões de anos, todas as massas de terra do mundo convergem novamente em um novo supercontinente chamado Pangeia Próxima. Os oceanos Atlântico e Índico se fecham por completo, unindo finalmente as Américas com o grande bloco da Eurásia e África em um único e massivo abraço continental. A América do Sul se curva de forma estranha ao redor do extremo sul da África e da Antártida, que subiu desde o Polo Sul, criando um mar interior preso e quente. O movimento massivo destes continentes interrompe de forma drástica e violenta o sistema de transporte global das correntes oceânicas que hoje regulam nosso clima. Esta configuração continental única é, em essência, uma gigantesca armadilha térmica. Ao não haver oceanos abertos e conectados que separem as massas de terra, as correntes marinhas que distribuem o calor dos trópicos quentes em direção aos polos frios param quase por completo. O centro geográfico deste supercontinente
se converterá em um deserto vasto, silencioso, imenso e extremamente hostil, afastado de qualquer fonte de umidade oceânica. Um lugar onde a chuva se converterá em uma lenda esquecida do passado. A falta total de circulação oceânica global faz com que a água a mais de uns poucos centenas de metros de profundidade perca rapidamente seu oxigênio, tornando-se totalmente incapaz de sustentar a maior parte da vida marinha complexa, o que leva inevitavelmente a outro grande evento de extinção em massa nos mares. Os oceanos tornam-se anóxicos, convertendo-se em águas paradas, escuras e sem vida. Sem oxigênio disponível, as bactérias anaeróbias prosperam no abismo, liberando grandes quantidades de gás sulfídrico tóxico na atmosfera, a qual começará a cheirar a ovos podres e a morte química. A vida marinha, que já luta com o aumento inexorável da temperatura da água, simplesmente se asfixia no silêncio eterno das profundezas oceânicas. É um eco aterrorizante do que foi a grande mortandade do período Permiano, mas em uma escala muito mais global, definitiva e sem possibilidade de retorno. Os recifes de coral, os coloridos e vibrantes berçários do oceano, dissolvem-se sob uma química oceânica que se torna ácida, quente, parada e letal, deixando atrás de si apenas esqueletos de cálcio branco e estéril. A terra firme também não se sai muito melhor que a água salgada dos mares neste futuro. No interior profundo e central de Pangeia Próxima, o continente experimentará climas semiáridos ou desérticos extremos, com temperaturas que alcançarão com total facilidade os 55 graus Celsius à sombra. Estas temperaturas tão altas superam de longe o limite de tolerância biológica e térmica de muitos mamíferos modernos e de quase todas as aves. O ciclo global da água altera-se de forma drástica. As chuvas tornam-se erráticas, extremamente violentas e infrequentes, sendo totalmente incapazes de sustentar as densas florestas e as selvas úmidas que hoje conhecemos. As vastas planícies centrais de Pangeia Próxima serão extensões infinitas e desoladas de areia, pó e rocha, onde a sombra fresca é um recurso inexistente e sumamente precioso. A biodiversidade restante refugia-se desesperadamente nas margens costeiras, lutando por um pequeno espaço habitável que encolhe a cada dia mais sob um sol que não para de aumentar sua potência em um céu limpo e cruel. As únicas áreas que provavelmente sejam habitáveis para os últimos mamíferos terrestres sobreviventes são as regiões mais próximas aos polos, que para então desfrutam de um clima temperado, mas muito precário. Mas esta configuração geográfica específica não durará para sempre na imensa escala do tempo geológico profundo. Eventualmente, as massas de terra da Terra tentarão separar-se e espalhar-se de novo de uma maneira cíclica, movidas pelo calor residual que ainda resta no manto. No entanto, este ciclo geológico natural encontra-se com um obstáculo novo, inesperado e muito mais poderoso: o aumento implacável e linear do calor solar. Enquanto os continentes tentam separar-se mais uma vez, a energia massiva que recebem constantemente do espaço começa a alterar a química profunda da atmosfera de maneira irreversível. Fiz um vídeo muito detalhado sobre alguns dos continentes perdidos anteriores da história da Terra. Então, por favor, clique no link se quiser aprofundar-se mais sobre este fascinante balé geológico que definiu nosso passado remoto. Mas, por agora, voltemos rapidamente ao futuro com Alex, a esse tempo sombrio, onde o sol já não é um amigo da vida. Embora na superfície as mudanças continentais pareçam drásticas, estas não são nem de longe as mudanças maiores ou mais perigosas que a vida na Terra enfrenta. Todos sabemos que os níveis de dióxido de carbono atmosférico
influenciam diretamente o clima do planeta através do conhecido efeito estufa. Ironicamente, o problema futuro para a vida não será o excesso de dióxido de carbono, como ocorre hoje com o aquecimento global causado pelos humanos, mas sua escassez total, absoluta e catastrófica. A natureza possui um mecanismo intrínseco e automático para limpar o ar deste gás, e no futuro este mecanismo funcionará bem demais, e de forma agressiva demais, por culpa do calor solar excessivo, eliminando o combustível básico para a vida vegetal em um processo de limpeza excessiva provocado pelo aumento da radiação estelar. Felizmente para nós agora, a Terra tem um ciclo de retroalimentação incorporado que regula naturalmente estes níveis de carbono durante milhões de anos, mantendo sempre o planeta em uma zona de conforto térmico. Este processo conhece-se como o ciclo de carbonato-silicato e funciona essencialmente em 4 passos principais que mantêm o ar em um estado respirável e equilibrado. Quando um vulcão entra em erupção, emite dióxido de carbono das profundezas do manto para a atmosfera. Uma vez lá, o CO2 interage com o vapor de água atmosférico para formar um ácido carbônico muito suave. Esta água ligeiramente ácida condensa-se em nuvens, cai em cascata sobre a crosta terrestre em forma de chuva ácida natural e erode as montanhas de rocha. O ácido carbônico na chuva reage quimicamente com os materiais de silicato nas rochas para formar íons dissolvidos, como o cálcio e o bicarbonato, que são arrastados pelos riachos e pelos grandes rios para o mar aberto. Este é o sistema de resfriamento do planeta, seu termostato geoquímico fundamental. Mas, lamentavelmente, tem um ponto de falha catastrófico quando o Sol se torna forte demais e quebra o equilíbrio de entrada e saída. Uma vez que estes íons chegam ao oceano, são utilizados rapidamente por diversos organismos marinhos, desde os corais até o plâncton minúsculo, para construir suas conchas protetoras e seus esqueletos de carbonato de cálcio sólido. Notarás que o dióxido de carbono reaparece aqui como um subproduto mineral que foge para o fundo. Este processo de intemperismo químico essencialmente extraiu o dióxido de carbono da atmosfera e o armazenou de forma segura e sólida no fundo do oceano. Quando estes organismos marinhos morrem, suas conchas eventualmente são enterradas sob sedimentos no fundo marinho, formando grossas camadas de rochas de carbonato como a pedra calcária. É uma forma de armazenamento geológico a longo prazo que evitou historicamente que a Terra superaquecesse como outros planetas. Mas à medida que o Sol aquece mais a superfície, a evaporação da água aumenta, a chuva cai com muito mais frequência e o intemperismo das rochas acelera-se exponencialmente, sugando o dióxido de carbono do ar muito mais rápido do que os poucos vulcões restantes podem devolvê-lo à atmosfera. Durante milhões de anos, a crosta oceânica que transporta todas estas rochas de carbonato é subduzida em direção ao manto profundo, pronta para ser liberada algum dia através da desgaseificação vulcânica, permitindo que o ciclo comece de novo em seu ritmo lento e majestoso. É um equilíbrio sumamente delicado que mantém a temperatura, o clima global e a composição da atmosfera do planeta sob controle quando agentes externos agressivos não se interpõem. Este termostato natural funcionou maravilhosamente por bilhões de anos, permitindo que a Terra se recuperasse inclusive de glaciações globais totais e de períodos de calor vulcânico extremo. Mas no futuro distante, o Sol quebrará este termostato natural com sua força bruta e imparável. O calor extremo fará com que o intemperismo químico seja tão voraz, rápido e eficiente que a atmosfera ficará virtualmente vazia de carbono,
o qual é o tijolo fundamental de toda a biologia e o motor da fotossíntese. Sem este gás vital, o céu será transparente e limpo, mas a vida morrerá literalmente de fome, em meio à luz mais brilhante. Mas em 500 milhões de anos, a partir de hoje, algo terá um impacto muito maior e mais direto em nosso clima do que qualquer ciclo geológico interno ou qualquer atividade vulcânica residual. Falo do Sol. Pequenas, sutis e quase imperceptíveis mudanças pelas quais nossa estrela esteve passando durante todo este tempo, finalmente tornam-se evidentes para qualquer observador, e seus efeitos devastadores sentem-se na Terra como nunca antes se haviam sentido em sua história. Como uma estrela típica de sequência principal, nosso Sol está constantemente fundindo átomos de hidrogênio para convertê-los em hélio em seu núcleo ardente. Um processo que gera a imensa energia que nos aquece e nos dá luz. Esta é atualmente a fase estável de sua vida, a que permitiu que a civilização humana florescesse e progredisse. Mas devemos entender que estabilidade não significa imutabilidade eterna, nem equilíbrio perpétuo. Cada segundo que passa, o Sol torna-se ligeiramente mais denso em seu núcleo interno, à medida que a cinza de hélio se acumula, o que aumenta sua pressão gravitacional e, por conseguinte, eleva sua temperatura de combustão nuclear para poder manter o equilíbrio contra a gravidade. Dado que o hélio é significativamente mais pesado e denso que o hidrogênio, ao longo de milhões de anos, o núcleo do Sol torna-se inevitavelmente mais denso e contrai-se mais em direção ao centro exato. Devido a esta contração física, as camadas externas do Sol também se movem ligeiramente mais perto do centro gravitacional da estrela. E no processo desta contração, que é microscópica em escala estelar, mas massiva em termos absolutos, uma quantidade imensa de energia potencial gravitacional é liberada como calor e luz adicional em direção ao sistema solar. É uma reação em cadeia física e inevitável no ciclo de vida de qualquer estrela deste tipo. Mais hélio acumulado significa mais pressão no centro. Mais pressão significa uma combustão nuclear mais violenta, rápida e quente. E mais calor significa que o Sol brilha com uma intensidade crescente que a vida terrestre simplesmente não está preparada para suportar por muito tempo. Em 500 milhões de anos, o Sol deixará de agir como o pai protetor e quente para se tornar um inimigo formidável para qualquer organismo que dependa de uma temperatura moderada para sobreviver. Este processo físico aumenta drasticamente a pressão e a temperatura interna do núcleo, o que, por sua vez, acelera a taxa de fusão nuclear, agindo como um motor que se revoluciona sem controle e sem freios. O resultado inevitável é que o Sol aumenta sua produção total de energia e, por sua vez, incrementa seu brilho e luminosidade total, à medida que envelhece em direção à sua maturidade tardia e final. Isto tem consequências físicas imediatas e tangíveis para nós. À medida que o Sol se torna mais quente e brilhante, também se expande e se torna ligeiramente mais largo devido à energia extra e à pressão de radiação que empurra desde o núcleo em direção às camadas exteriores. O Sol está preso no meio de um jogo de cabo de guerra entre duas forças colossais que definem sua existência minuto a minuto. Por um lado, a gravidade tenta esmagar a estrela sobre si mesma, buscando colapsá-la em um ponto. Por outro lado, a pressão da energia nuclear empurra para fora com uma fúria indescritível. À medida que a energia de fusão aumenta pelo calor, o Sol deve expandir-se ligeiramente para manter o equilíbrio de forças, radiando ainda mais calor em direção ao sistema solar interior e diretamente para nós. Esta força de empuxo para fora
gerada pela fusão nuclear e a atração para dentro da própria gravidade da estrela, parecem estar em um equilíbrio perfeito e estático se apenas observarmos um século de nossa breve história humana. Em geral, este sistema solar parece ser algo estável, confiável e eterno para nossas mentes. Mas se te afastares e olhares para uma escala de tempo de bilhões de anos, podes ver com total clareza que não é assim. É, na realidade, uma deriva lenta, constante e segura em direção ao caos térmico. À medida que se esgota mais e mais o hidrogênio, que é o combustível principal, o núcleo do Sol começa a colapsar lentamente, enquanto as camadas externas crescem pela pressão de radiação acumulada. Este crescimento é totalmente imperceptível na duração de uma vida humana, mas em 500 milhões de anos, a zona habitável do Sistema Solar, essa região mágica, onde a temperatura permite que a água exista de forma líquida, começará a deslocar-se inexoravelmente para fora, em direção a Marte e muito além, deixando finalmente a Terra na borda interior perigosa, onde o calor solar começa a ser excessivo para manter a estabilidade da água líquida. Neste momento preciso do futuro, o Sol está tornando-se 1% mais brilhante a cada 100 milhões de anos que passam. Assim que no prazo de 500 milhões de anos, o Sol será 5% mais brilhante e potente do que é no dia de hoje. Esta energia extra aquece massivamente a superfície da Terra, acelera as taxas de reação química no solo e faz com que os oceanos comecem a evaporar a um ritmo alarmante, um tema crítico ao qual voltaremos muito em breve. Este aumento nas taxas de reação química acelera o intemprismo das rochas de que falamos antes, extraindo o dióxido de carbono da atmosfera muito mais rápido do que a desgaseificação vulcânica natural e lenta pode substituí-lo. É uma ironia biológica e geológica muito cruel. O mesmo processo geoquímico que hoje evita que nos tornemos um forno inabitável como Vênus ao retirar o CO2 excedente, agora nos despojará de forma agressiva até do último rastro do gás, que permite que as plantas respirem, cresçam e produzam o oxigênio que necessitamos. O dióxido de carbono atmosférico cai em queda livre, descendo rapidamente abaixo dos níveis mínimos necessários para sustentar a vida vegetal. Este é o começo real e tangível do apocalipse das plantas na Terra. Sem CO2 disponível no ar, a fotossíntese, esse milagre químico complexo que sustenta toda a biosfera, simplesmente para por completo. Primeiro cairão as grandes e majestosas selvas tropicais, incapazes de manter suas enormes estruturas biológicas. Depois, morrerão as florestas temperadas de pinheiros e carvalhos, e, finalmente, desaparecerão as pradarias de pastos mais resistentes. É um colapso total, sistêmico e absoluto, desde a base mesma da cadeia alimentar global. O Sol não é precisamente muito bom, dando presentes a longo prazo. Uma quantidade excessiva de calor e luz que acaba com o planeta não é exatamente o que a vida esperava para seu futuro distante. É o fim definitivo da Era Verde da Terra. Um retorno forçado a um mundo puramente mineral, seco e poeirento, onde a biologia se converte em uma lembrança distante, escrita unicamente nas camadas das rochas. Se buscas ser um doador de presentes muito melhor e mais considerado que o Sol, em vez de comprar algo ardente, destrutivo e efêmero, que se desvanece rápido, por que não escolher algo elegante, de alta gama, duradouro e inovador, que dure para sempre? O vídeo informativo de hoje é patrocinado por Novium, os fabricantes especialistas do Hover Pen Interstellar e do Hover Pen Future. Estas canetas recarregáveis e excepcionalmente confortáveis para escrever desafiam a gravidade de forma espetacular, graças à ajuda de uma base magnetizada de engenharia muito precisa,
o que lhes permite flutuar de maneira elegante em sua mesa, como se estivessem flutuando em órbita espacial. São ideais para todos os entusiastas do espaço, da astronomia e da ciência, já que incorporam toda a estética minimalista do cosmos em seu design único. O Rover Pen Interstellar mantém-se flutuando em um ângulo perfeito de 23,5 graus, o qual é um aceno direto e científico à inclinação do eixo da Terra, que nos outorga as estações do ano. E a versão Premium vem inclusive com uma peça real de meteorito incrustada em sua ponta, colocando um pedaço de história espacial diretamente em suas mãos. Mas voltemos agora à nossa cronologia futura. Como causa exatamente a redução drástica de dióxido de carbono na atmosfera por parte do Sol, que as plantas comecem a morrer de forma tão massiva e rápida? Pensa nas plantas não só como seres estáticos, mas como pequenas mas complexas fábricas químicas vivas. Usando o processo biológico da fotossíntese, elas convertem o dióxido de carbono e a luz solar em açúcar, o qual usam como tijolos energéticos para crescer e construir novas estruturas vegetais. Mas, como qualquer fábrica em funcionamento, também necessitam queimar algo desse açúcar para obter energia imediata e manter todo o sistema celular funcionando sem problemas. Um processo biológico conhecido como respiração celular. Quando os níveis de CO2 no ar baixam de certo ponto crítico de segurança, a planta simplesmente não pode fabricar alimento novo suficiente para compensar o que gasta no simples fato de manter-se viva e respirar cada segundo. Quando a quantidade líquida de dióxido de carbono ganha pela fotossíntese é exatamente igual à quantidade de dióxido de carbono perdido pela respiração celular, a planta encontra-se no que os botânicos chamam de seu ponto de compensação crítico. Nesse estado, está em um ponto de equilíbrio energético sumamente perigoso, justo à beira do abismo da morte. Para poder crescer de forma grande, saudável e, sobretudo, para reproduzir-se, a planta deve produzir obrigatoriamente, significativamente mais açúcar do que queima habitualmente. Se não consegue fazê-lo, se o balanço energético é negativo, a planta eventualmente morre de fome desde seu próprio interior, consumindo desesperadamente suas próprias reservas até murchar e secar por completo. À medida que o Sol aquece mais o ar e a geoquímica elimina o carbono atmosférico, bilhões de hectares de vegetação em todo o mundo alcançarão este ponto de morte energética quase simultaneamente, transformando os continentes em imensos cemitérios verdes e murchos. A fotossíntese na Terra manifesta-se principalmente em duas formas bioquímicas distintas: a via chamada C3 e a via chamada C4. A imensa maioria das plantas que vemos hoje em nosso entorno, incluídos quase todos os árvores majestosas, os pastos de clima fresco, as hortaliças de raiz, o algodão e os grãos básicos que alimentam toda a humanidade, como o trigo, o arroz e a aveia, pertencem ao tipo de plantas C3. Estas plantas são, de longe, as mais vulneráveis e frágeis perante a mudança drástica que se avizinha no futuro. Necessitam de níveis atmosféricos relativamente altos de dióxido de carbono, porque seu sistema metabólico é evolutivamente mais primitivo, antigo e muito menos eficiente na captura das moléculas de gás. São, portanto, as primeiras que desaparecerão por completo da face da Terra sob o assédio térmico solar, deixando atrás de si paisagens nuas, marrons, mortas e expostas à erosão direta e violenta do vento e do sol ardente. Segundo um estudo científico exaustivo e rigoroso do ano 2019, publicado no International Journal of Astrobiology, dentro de cerca de 500 milhões de anos aproximadamente,
a concentração total de dióxido de carbono no ar cairá abaixo das 150 partes por milhão, que é o limiar biológico crítico necessário para manter a fotossíntese C3 funcionando minimamente. Nesse fatídico e triste momento da história, as grandes florestas do mundo converter-se-ão em cemitérios silenciosos compostos de madeira seca, galhos quebrados e folhas mortas. Sem a presença das raízes das árvores que prendam o solo firmemente à rocha-mãe, a erosão acelerará de maneira violenta e descontrolada, enviando volumes massivos de sedimentos aos rios e alterando para sempre a geografia física dos continentes. O oxigênio atmosférico, que é um subproduto direto e vital destas plantas, também começará a diminuir de forma gradual e constante, mudando para sempre a composição mesma do ar, que antes era a fonte primordial de vida para todos. Mas este evento de extinção em massa é na realidade uma combustão biológica lenta, não um drama que ocorra em um só dia ou ano. Os diferentes grupos de plantas irão morrendo um por um, como se fossem luzes que se apagam lentamente em uma grande cidade, muito antes de que se alcance o nível crítico de 150 partes por milhão em toda a atmosfera global. No entanto, este processo de asfixia não as matará a todas de forma imediata. A natureza sempre tem guardado um último as na manga para sobreviver. Ainda ficarão em pé as plantas de tipo C e 4, que hoje em dia representam apenas um pequeno e modesto 5% de toda a biomassa vegetal total da Terra. Estas plantas, como o milho, o sorgo ou a cana-de-açúcar, evoluíram de forma brilhante, adaptando-se para concentrar o carbono de maneira interna em células especializadas, o que lhes permite funcionar inclusive em condições de escassez de gás extrema, que matariam rapidamente qualquer outra espécie vegetal comum. Elas possuem a capacidade de sobreviver com muito menos dióxido de carbono atmosférico, operando com apenas 10 partes por milhão, porque desenvolveram um sistema enzimático diferente, mais complexo e muito mais eficiente, que atua como uma verdadeira bomba química de carbono. São as sobreviventes definitivas do reino vegetal, os últimos sentinelas verdes da fotossíntese em um mundo que se apaga. Durante uns poucos centenas de milhões de anos mais, estas plantas C4 manterão uma precária, fina e difícil linha de vida para os últimos animais que consigam ficar na Terra, servindo como o último elo de uma cadeia alimentar que se desmorona por todos os lados. Mas devemos ser conscientes de que mesmo sua assombrosa resistência biológica tem um limite físico, termodinâmico e químico, que o Sol, em seu crescimento imparável, está ansioso por cruzar mais cedo ou mais tarde. Pensa-se e estima-se que as plantas C4 mais resistentes e adaptadas poderiam sobreviver talvez entre 800 milhões e 1,2 mil milhões de anos no futuro, refugiando-se desesperadamente em vales profundos, cavernas ou perto dos polos terrestres. Mas mesmo com este brilhante e sofisticado truque bioquímico sob suas folhas, não podem sobreviver de forma eterna a um sol que se torna cada dia mais brilhante, opressivo e mortal. O calor extremo não só elimina o carbono necessário para fabricar seu alimento, como começa a desnaturalizar e quebrar as proteínas mesmas das células vegetais, literalmente cozinhando-as, enquanto as plantas ainda estão enterradas no solo seco. No prazo de 1 bilhão de anos, o Sol já é 10% mais brilhante do que é hoje. O resplendor constante no céu será insuportável para qualquer olho orgânico, e a atmosfera tornar-se-á um caldo de cultivo denso, quente e saturado para o vapor de água, marcando finalmente
o fim definitivo da era da clorofila em nosso mundo. Neste ponto crítico de 1 bilhão de anos no futuro, o Sol encontra-se justo acima da metade de sua vida total, estimada na sequência principal. Como seu núcleo torna-se ainda mais denso, compacto e pesado pelo hélio acumulado, a taxa de fusão nuclear aumenta também, de forma proporcional e constante. Hoje em dia, o Sol converte aproximadamente 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio cada segundo, convertendo nesse processo cerca de 4 milhões de toneladas de matéria sólida em energia pura, luz e calor radiante. Esta energia viaja desde o núcleo profundo até a superfície, em uma viagem tortuosa e lenta que dura milhares de anos, para depois cruzar o vácuo gélido do espaço em apenas 8 minutos e golpear a Terra com uma força renovada, um bombardeio incessante de fótons que já não outorgam vida, mas que a arrebatam de forma sistemática. Quanta mais energia libera o núcleo estelar, mais luminosa, grande e ameaçadora parece a estrela desde nosso ponto de vista planetário. E se viajarmos com a mente para a frente no tempo outros 1.000 milhões de anos, desde nosso presente, o Sol torna-se 10% mais brilhante e potente do que é hoje. Os efeitos na geografia física e na biologia restante da Terra são simplesmente desastrosos e apocalípticos. Os modelos climáticos científicos para este período futuro variam em seus detalhes menores, mas todos coincidem plenamente em uma tendência inescapável: o fim absoluto da habitabilidade para todos os organismos complexos. O planeta entra então em uma fase crítica de transição para um estado atmosférico conhecido como o efeito estufa úmido, onde a estratosfera satura-se completamente de vapor de água, permitindo que o hidrogênio escape livremente para o espaço exterior, sangrando literalmente o planeta de toda a sua água de forma definitiva. Os modelos matemáticos variam enormemente, segundo as variáveis químicas introduzidas, mas alguns cientistas de renome acreditam que a temperatura média da superfície terrestre poderia disparar até alcançar uns sufocantes 50 graus Celsius, ou muito mais, o que representa mais do triplo da média global registrada durante o século XX. Isto transforma radicalmente o planeta em um mundo quase inabitável para os seres humanos ou para qualquer animal de sangue quente, cujo sistema de resfriamento interno, por sudorese, simplesmente colapsaria diante de tal calor. Os oceanos, que outrora foram os berços azuis, frescos e vibrantes da vida, convertem-se em imensas caldeiras de evaporação constante e ruidosa. A umidade ambiente será tão alta que o mecanismo de regulação térmica dos mamíferos deixará de funcionar por saturação de ar, provocando mortes massivas por insolação, em questão de muito poucas horas, para qualquer criatura que fique exposta. Vastas regiões continentais convertem-se rapidamente em desertos absolutos e estéreis, que superam os 70 graus Celsius durante o dia, temperaturas extremas onde a água líquida evapora-se de forma instantânea ao entrar em contato com o solo ardente. Sem uma fotossíntese ativa que o reponha, os níveis de oxigênio na atmosfera caem de forma drástica até alcançar aproximadamente 1% do que são hoje, ou inclusive níveis menores. Isto seria totalmente devastador para qualquer forma de vida complexa que dependa deste gás para cada um de seus processos metabólicos básicos. Mas é muito mais provável que estas criaturas morram de fome biológica muito antes de que a falta de oxigênio se converta em seu principal e último problema. O colapso planetário é sistêmico e ocorre em uma cascata imparável. Sem plantas, não há insetos que polinizem ou sirvam de alimento. Sem insetos, não há aves que voem. Sem herbívoros que pastem,
Os grandes predadores desaparecem em uma cascata de fome global, extinção e desespero biológico absoluto. Como não há absolutamente nenhuma planta verde para comer nos campos estéreis e secos, os últimos herbívoros morrem de inanição massiva sob o sol abrasador, e os carnívoros rapidamente seguem seu mesmo destino em um mundo cheio de carniça seca e pó fino. Até agora, cobrimos em detalhe como o aumento das temperaturas solares afeta negativamente o ciclo de carbonato-silicato e causa que os níveis de CO2 caiam, ditando assim o fim da vida vegetal e da vida animal complexa. Mas há uma peça-chave e fundamental mais no quebra-cabeça do trágico destino terrestre: os oceanos de água líquida. 1 bilhão de anos a partir de agora, estima-se com base científica que 27% de nossos oceanos modernos já terão sido subduzidos em direção ao manto interno da Terra, através das fendas da crosta. Este é um processo geológico natural. A água filtra-se pelas zonas de subducção nas profundezas marinhas e fica armazenada nos minerais do interior profundo do planeta. No entanto, o resto da água líquida superficial não ficará em seu lugar por muito tempo mais. À medida que o Sol cresce cada vez mais quente e o ar ambiental aquece-se, os oceanos começam a evaporar a um ritmo desenfreado e violento, convertendo o antigo céu azul em um efeito estufa espesso, fumegante, branco e opaco. O vapor de água é, em si mesmo, um potentíssimo gás de efeito estufa, muito mais potente que o CO2 que tanto nos preocupa hoje. Ao haver mais vapor de água suspenso no ar, prende-se muito mais calor proveniente do Sol, o que, por sua vez, evapora ainda mais água dos mares em um ciclo de retroalimentação positiva mortal, acelerado e sem fim possível. O céu, que antes era de uma cor azul profunda e reconfortante, tornar-se-á de uma cor branca leitosa, densa e extremamente brilhante, ocultando o disco do Sol, mas prendendo toda a sua energia térmica com uma eficiência física aterradora. O água em estado de vapor enche por completo a baixa atmosfera, aquecendo o planeta de maneira constante, pesada e uniforme, eliminando assim a existência das estações climáticas. O ciclo da água persiste por um tempo, mas de maneira agônica e distorcida. A chuva ainda cai do céu, e os rios ainda fluem para as bacias baixas, mas a água que cai das nuvens está agora quase a uma temperatura de ebulição. As tempestades tornam-se de uma escala energética e destrutiva inimaginável, alimentadas pela imensa energia térmica acumulada nos oceanos, que agora são massas de água quentes e paradas. No entanto, estas chuvas ferventes não trazem vida nem alívio à Terra, mas aceleram a dissolução química dos minerais da crosta, arrastando os últimos vestígios de nutrientes vitais e sais para mares que estão encolhendo e concentrando-se até tornarem-se químicos e letais. As coisas permanecem em uma espécie de equilíbrio instável e tenso por um tempo, mas é uma estabilidade enganosa que precede o desastre final. À medida que esse vapor de água acumula-se massivamente nas camadas mais altas da atmosfera, cria uma manta isolante perfeita e fechada ao redor de todo o planeta. As temperaturas continuam aumentando grau a grau dia após dia, eventualmente ativando o que os astrofísicos chamam de um efeito estufa, descontrolado ou irreversível. Neste ponto crítico, a atmosfera está tão quente que o vapor de água já não condensa-se em nuvens de chuva na baixa atmosfera, mas sobe livremente até a alta atmosfera e a estratosfera, onde a radiação ultravioleta do Sol, sem a proteção da camada de ozônio já destruída, quebra violentamente as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio.
O hidrogênio, por ser o elemento mais leve do universo, escapa facilmente da gravidade terrestre e perde-se para sempre no vácuo do espaço exterior. Eventualmente, este processo físico aumenta a temperatura da Terra de maneira totalmente incontrolável, drenando o planeta de todo o seu inventário de água líquida. O único outro planeta de nosso sistema solar onde vimos algo exatamente igual a isto é em nosso vizinho Vênus. Vênus foi uma vez, há bilhões de anos, um planeta muito similar à Terra, com possíveis oceanos de água líquida e um clima moderado e habitável. Mas sofreu este mesmo processo destrutivo de efeito estufa descontrolado devido à sua maior proximidade ao Sol. Hoje, Vênus é um inferno estéril, esmagador e letal. Estamos vendo no futuro distante da Terra exatamente o mesmo destino que já consumiu nosso planeta irmão, um espelho de nosso próprio fim geológico e atmosférico inevitável. Hoje em dia, a superfície de Vênus é completamente inabitável para a vida orgânica, com temperaturas que rondam os 460 graus Celsius e pressões atmosféricas similares a estar a 900 metros sob o oceano terrestre. Quando olhamos para o céu noturno em direção à deusa do amor, estamos vendo realmente nosso próprio futuro refletido? A resposta científica, lamentavelmente, é um sim rotundo e sem paliativos. Embora a Terra esteja um pouco mais longe do Sol que Vênus, o incremento gradual e constante da luminosidade solar compensará essa distância extra com folga, empurrando-nos inevitavelmente para o mesmo abismo térmico. É apenas questão de tempo geológico antes que nossa atmosfera torne-se tão pesada, densa, quente e corrosiva como a venusiana, convertendo-se em uma mortalha de gases quentes sobre uma rocha morta. Dependendo do ritmo exato desta evaporação massiva e da perda líquida de hidrogênio para o espaço, a Terra está condenada a perder todos os seus oceanos superficiais dentro de 1.000 a 1.500 milhões de anos a partir de hoje. No entanto, a Terra não estará completamente seca como um osso polido, ao menos não de forma imediata e total. No fundo, muito abaixo da crosta, no manto profundo, enormes quantidades de água, talvez várias vezes a quantidade total contida nos oceanos modernos da Terra, ainda estão presas na estrutura cristalina de minerais hidratados, como a ringo-woodita. À medida que o manto ainda se agita um pouco, pelo calor interno residual, parte desta água tentará emergir à superfície através de fissuras, fendas e vulcões ativos. Com o tempo, algo dessa água profunda filtra-se de novo para a superfície através da atividade geológica residual. Mas devemos ser realistas. Não será água suficiente para trazer de volta os mares ou a vida. Será um esforço geológico totalmente inútil. O calor da superfície é tão intenso e abrasador neste ponto que qualquer água que consiga emergir das profundezas converter-se-á instantaneamente em vapor sibilante e quente. O último lugar onde a água superficial líquida poderia persistir por uns poucos milênios mais são os polos, onde a inclinação do eixo do planeta oferece um ligeiro, breve e último respiro do bombardeio solar direto. Ali, pequenos lagos de salmoura concentrada poderiam resistir um tempo antes do final absoluto. Mas como não há absolutamente nenhum rio para alimentá-los, e não há vida biológica para decompor-se e reciclar os nutrientes, estes lagos polares remotos não são mais que poças de minerais estéreis e muito quentes. São salmouras hipersalinas e tóxicas, onde apenas os organismos unicelulares mais extremos e resistentes poderiam sonhar em sobreviver apenas um dia a mais. Eventualmente, inclusive, estes últimos refúgios polares evaporam-se também sob o sol implacável. A Terra transforma-se definitivamente em um mundo desértico, árido, monótono e sem vida.
Massivos campos de dunas de areia vermelha estendem-se através do Equador, e gigantescas salinas brancas marcam o lugar exato onde antes estiveram os majestosos leitos marinhos, similares ao deserto de Atacama, mas estendidos agora a uma escala global e total. Sem água superficial, que lubrifique o movimento das massas de rocha, a crosta terrestre seca, racha e endurece completamente. Isto tem uma consequência geológica profunda, final e definitiva. Sem água para agir como lubrificante essencial nas zonas de falha, as placas tectônicas já não podem deslizar nem chocar umas sobre outras. A subducção, que é o motor da reciclagem terrestre, para sempre. A maquinaria interna da Terra bloqueia-se como um motor velho que fica sem óleo. A atividade tectônica para em seco, congelando todas as placas da Terra em seu lugar geográfico atual. O planeta converte-se então no que os cientistas chamam de uma tampa estagnada, similar ao que é Marte hoje, onde o calor interno já não flui de maneira uniforme e só pode escapar muito lentamente através de vulcões gigantes e isolados. Na ausência total dessa ação geológica de reciclagem, nosso planeta lentamente começa a acumular crateras de impacto de asteroides que já nunca mais são apagadas pela erosão ou pelo movimento, e formam-se vulcões em escudo massivos sobre os poucos pontos quentes que restem no manto. Estes vulcões isolados, sem o ciclo de carbonato-silicato, para retirar o gás que emitem de forma constante, encherão a atmosfera de dióxido de carbono mais uma vez. Mas desta vez o farão de forma totalmente descontrolada e acumulativa. Mas agora já não haverá plantas verdes para absorvê-lo, nem oceanos líquidos para dissolvê-lo. O efeito estufa intensificar-se-á então a níveis de verdadeiro pesadelo, até que a superfície seja capaz de fundir metais, como o chumbo nas zonas geográficas mais baixas e profundas. Durante milhões de anos de absoluta solidão planetária, estes vulcões isolados continuam liberando dióxido de carbono preso do manto para a densa atmosfera. O planeta torna-se ainda mais quente, um mundo seco e sufocante, envolto em uma grossa e pesada manta de dióxido de carbono e vapores sulfurosos. O oxigênio desapareceu há éons do ar, sendo substituído por uma mistura tóxica, ácida e corrosiva de gases vulcânicos, que nenhum pulmão orgânico conhecido poderia processar jamais. O céu é agora um resplendor laranja, perpétuo, opaco e tenebroso, onde o sol é apenas um disco embaçado, distante e aterrador, que nunca se põe de todo devido à forte refração da luz na atmosfera densa. As únicas tocas e refúgios restantes para qualquer rastro mínimo de existência biológica estão escondidas muito profundamente em cavernas de rocha ou em montanhas de extrema elevação, onde os últimos restos de umidade química poderiam permanecer por um tempo. Aqui, protegidos da superfície abrasadora, que já parece lava sólida ao tato, encontramos os últimos seres vivos genuínos da Terra. Não se trata de animais majestosos, nem de plantas verdes, mas de extremófilos microscópicos que passaram milhões de anos adaptando-se ao que nós hoje consideraríamos condições impossíveis. São os últimos herdeiros solitários da longa história biológica da Terra. Trata-se de micróbios amantes do sal e do calor extremo, capazes de suportar uma desidratação quase total e níveis de radiação brutais. Alguns destes organismos, inclusive, poderiam derivar e flutuar alto na atmosfera densa, sobrevivendo em camadas de ar um pouco mais frescas e nubladas, a muitos quilômetros sobre o solo chamuscado, vivendo dos minerais suspensos no pó fino. Isto é muito parecido ao que os cientistas modernos especulam que poderia ser possível nas nuvens de Vênus hoje em dia. Planeta que potencialmente tem uma zona habitável teórica situada de 51
a 62 quilômetros sobre sua superfície infernal. É a vida apegando-se com unhas e dentes ao último centímetro de um mundo que já não a quer e que esqueceu por completo seu nome. A 150 milhões de quilômetros de distância, o Sol continua sua própria evolução estelar, brilhando e intensificando-se sem descanso algum. 2,8 mil milhões de anos a partir de agora. Nossa estrela já é 28% mais brilhante e grande que hoje, empurrando as temperaturas da superfície terrestre para cerca de 190 graus Celsius, inclusive nas regiões polares mais protegidas do calor. A esta temperatura extrema e letal, as moléculas orgânicas complexas que formam a base mesma da vida começam a quebrar-se fisicamente pelo calor. O DNA desintegra-se, as ligações químicas soltam-se e as proteínas cozinham-se literalmente em seu próprio ambiente químico. Deram uma boa, longa e valente batalha, resistindo durante éons de mudanças drásticas. Mas depois, os últimos micróbios terrestres finalmente perecem. E com eles, todos os sinais de vida biológica desaparecem para sempre do planeta. A Terra volta a ser exatamente o que foi em seus primeiros, escuros e violentos milhões de anos de existência. Um mundo puramente mineral, uma bola de rocha e química sem rastro de biologia. Se uma equipe de cientistas alienígenas avançados passasse voando pela Terra, dentro de 3.000 milhões de anos, em uma missão de exploração galáctica, não detectariam nenhuma única assinatura biográfica ou rastro de civilização antiga. O planeta ver-se-ia desde o negro espaço como uma esfera de rocha vermelha, ocre e marrom escuro, sem nuvens de água branca, apenas com neblinas de ácido, enxofre e pó mineral fino. Esses exploradores distantes não teriam a menor ideia de que nosso mundo, uma vez, fervilhava com o zumbido de vida de exuberantes selvas tropicais, rios caudalosos de água doce fresca e cascatas, e uma tagarela, ruidosa e complexa civilização humana que sonhava em alcançar as estrelas. As pirâmides do Egito, as grandes cidades de cristal e aço, as redes globais de satélites. Tudo terá sido triturado pela erosão implacável de 1.000 milhões de anos, ou terá sido sepultado sob quilômetros de lava vulcânica nova e negra. Não restará nenhum só rastro superficial de que um dia pensamos, amamos, sofremos, rimos ou construímos majestosas catedrais. A história inteira da humanidade será um segredo enterrado sob uma crosta imensa de rocha fundida. Veriam simplesmente um mundo estéril, uma rocha estagnada no tempo profundo, esperando o inevitável proveniente de sua estrela-mãe. Em aproximadamente 6.000 milhões de anos a partir de hoje, aproximamo-nos do final, não só da Terra como um planeta sólido, mas de todo o nosso sistema solar, tal como o conhecemos e amamos. À medida que o nosso Sol começa a morrer, inevitavelmente também, sua estrutura interna colapsa por falta de combustível. Depois de 10.000 milhões de anos de relativa e pacífica estabilidade, o Sol esgota finalmente todo o hidrogênio em seu núcleo central. A pressão de fusão nuclear, que o mantinha inflado e estável, cessa de repente, e a gravidade ganha a batalha final, que durou éons, colapsando o núcleo para dentro com uma força violenta, repentina e imparável. Como o núcleo do Sol contrai-se e aquece-se rapidamente a temperaturas de centenas de milhões de graus, a fusão de hidrogênio acende-se então em uma camada externa ao redor dele, impulsionando uma expansão rápida, massiva e um aumento colossal no brilho total da estrela. O Sol entra assim em sua fase de gigante vermelha, convertendo-se em um monstro de luz carmesim e turbulenta. Suas camadas externas expandem-se muito além da órbita do planeta Mercúrio, consumindo-o
e depois alcançam a órbita de Vênus. O céu da Terra, se é que restasse alguma consciência viva para observá-lo, estaria ocupado quase em sua totalidade pela massa vermelha, rugidora, quente e turbulenta de nossa própria estrela moribunda. Dentro de outros 1.000 milhões de anos mais, a luminosidade total do Sol excede já 1.000 vezes o que é hoje, à medida que se incha e passa de ser uma subgigante a uma gigante vermelha massiva. As estrelas gigantes vermelhas esfriam-se ligeiramente em sua superfície externa, daí sua cor vermelha característica, mas liberam quantidades de energia tão massivas que alteram profundamente todo o tecido do sistema solar. O Sol lança suas camadas externas ao espaço em violentos e ruidosos espasmos térmicos, criando uma nebulosa planetária de cores vibrantes e bonitas. Os planetas exteriores, como os gigantes Júpiter e Saturno, são bombardeados por ventos estelares tão potentes que suas espessas atmosferas de gás são literalmente arrancadas e dispersadas pelo cosmos infinito. À medida que o Sol perde aproximadamente a metade de sua massa total através destes ventos estelares constantes, sua gravidade debilitada permite que os planetas exteriores derivem lentamente para fora, em direção ao vácuo, duplicando aproximadamente suas órbitas originais. A órbita da Terra também expande-se inicialmente até alcançar cerca de 1,5 unidades astronômicas devido a esta perda de massa solar, mas as forças de maré e a fricção com a atmosfera estendida do Sol eventualmente a puxam para dentro de novo, em uma espiral de morte lenta. É uma luta final e dramática entre a expansão da órbita por perda de massa e a resistência do gás estelar quente que enche todo o espaço interior do sistema. No pico máximo de sua fase de gigante vermelha, em cerca de 7,6 mil milhões de anos desde o dia de hoje, o raio do Sol alcança 1,19 unidades astronômicas, o que é 256 vezes o que é agora, e envolve a Terra, consumindo o nosso planeta por completo em seu interior ardente de plasma. A rocha que um dia foi nosso lar sagrado, com todas as suas montanhas, vales e oceanos esquecidos, dissolve-se no plasma solar em questão de poucos dias, seus átomos dispersando-se na vasta e eterna fogueira da estrela que a viu nascer. A Terra deixa de existir como um corpo físico, convertida simplesmente em parte da atmosfera de seu próprio Criador. Até há muito pouco tempo, os cientistas da comunidade astronômica diferiam e debatiam sobre quão provável era que a Terra fosse realmente engolida pelo Sol, com alguns especialistas sugerindo que nossa órbita poderia expandir-se o suficiente para mover-nos fora da zona de perigo e salvar-nos deste destino espantoso, ficando como uma rocha carbonizada, mas inteira. Mas um novo estudo científico, utilizando dados muito precisos do satélite de sondagem de exoplanetas em trânsito, TESS, da NASA, mostra que os planetas estão sendo destruídos exatamente desta maneira por toda a nossa galáxia. Encontraram mais de 130 planetas potenciais em sistemas estelares velhos, mas havia muito poucos ao redor das gigantes vermelhas, o que implica claramente que haviam desaparecido devorados. Parece que as estrelas engolem seus planetas interiores muito mais frequentemente e de maneira muito mais eficiente do que havíamos pensado previamente. O autor principal desta investigação, o Dr. Edward Bryant, declarou com sobriedade que, embora esperássemos ver este efeito físico, ainda estávamos surpresos por quão implacáveis estas estrelas parecem ser ao engolir seus mundos mais próximos. Assim que, com a Terra e os outros mundos rochosos interiores de nosso sistema solar desaparecidos e convertidos em energia pura,
o Sol finalmente lança todas as suas camadas externas, deixando atrás apenas seu núcleo quente, pequeno e extremamente denso. Este núcleo remanescente é uma anã branca, um objeto do tamanho aproximado da Terra, mas com a massa do Sol original comprimida em um espaço diminuto. Já não há mais fusão nuclear, não há mais fogo estelar. Apenas resta o imenso calor residual, acumulado durante bilhões de anos de existência estelar, brilhando agora com uma luz branca e fria no vácuo escuro. Durante trilhões de anos de tempo profundo, esta anã branca esfriará e desvanecerá gradualmente no cosmos, levando consigo qualquer rastro ou memória do sistema solar que uma vez governou com sua luz e seu calor. Eventualmente, converter-se-á em uma anã negra, um pedaço de carbono e oxigênio totalmente frio, escuro e sólido, vagando na escuridão eterna de um universo que também está esfriando e expandindo-se para o esquecimento total. É o silêncio final de uma partitura cósmica que durou éons, o encerramento definitivo de um ciclo que começou em uma simples nuvem de pó há muito, muito tempo. Embora este destino pareça estar escrito de forma inevitável nas leis das estrelas, não significa necessariamente que represente o fim absoluto para nós, como espécie ou como consciência inteligente. Mencionei no puro princípio que todo este relato é o que passaria assumindo que não houvesse nenhuma intervenção humana, observando a natureza em seu estado mais puro, bruto e cruel. Mas os seres humanos têm um hábito compulsivo, quase instintivo e único, de reescrever a história da natureza a seu próprio favor. Somos a única parte conhecida do universo que desenvolveu a capacidade de entender estas leis físicas e, talvez, de encontrar a maneira tecnológica de desafiá-las com sucesso. Fizemo-lo já tantas vezes ao longo de nossa breve, mas intensa história, vencendo doenças mortais, cruzando oceanos impossíveis e chegando inclusive a pisar na Lua. Apenas tenta imaginar do que poderíamos ser capazes em uns poucos milhões de anos de evolução tecnológica e científica constante e acelerada. Se conseguirmos sobreviver às nossas próprias crises atuais deste século, a engenharia em escala estelar poderia deixar de ser um simples sonho de ficção científica. Poderíamos desenvolver a tecnologia necessária para mover a órbita de nosso planeta inteiro para fora, construir escudos solares massivos no espaço para bloquear o excesso de radiação, ou encontrar a forma de extrair material do Sol para estabilizar seu núcleo e prolongar sua vida útil por muito tempo. Se nossa descendência chegar tão longe no tempo, poderiam intervir de formas que hoje nos parecem pura magia, para encontrar maneiras de adaptar-nos a este futuro, ou, inclusive, para prevenir que estes eventos ocorram, terraformando partes da Terra para a sobrevivência perpétua, ou, o que é mais provável, colonizando outros planetas em outros sistemas estelares muito mais jovens e estáveis. A história física da Terra como rocha pode terminar algum dia, mas a história da vida e da mente humana não tem por que fazê-lo, necessariamente. Somos, em essência, a semente da Terra, que busca outros solos férteis no vasto cosmos, para poder seguir florescendo e crescendo. E, inclusive, se tudo termina definitivamente algum dia, está bem aceitá-lo com paz. Afinal de contas, como disse o grande astrônomo Carl Sagan, estamos todos feitos de poeira de estrelas, da mesma substância elementar que os sóis. Portanto, é apenas apropriado, justo e poético que, ao final do longo caminho, nossos componentes atômicos sejam reunidos com as estrelas uma vez mais. Cada átomo de carbono em teu corpo, cada pitada de ferro em teu sangue quente, foi forjado originalmente no coração de uma estrela que morreu há muito tempo.
O final físico da Terra é simplesmente o retorno desses mesmos átomos ao grande ciclo galáctico, prontos para formar parte de novos mundos, novas nebulosas e, talvez, de novas e maravilhosas formas de consciência no futuro profundo do universo. Muito obrigado por acompanhar-me esta noite.